Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Começando pela Just TV, mais um Palavra Acústica. Eu sou o pastor João Paulo e quero desde já saudar a todos amigos, irmãos, na gloriosa paz dele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Boa noite, irmãos. Com muita alegria estamos mais uma segunda aqui e eu quero desejar a você uma ótima noite de segunda-feira, aos nossos amigos e irmãos do Novo Templo, nossa querida igreja, a todas as igrejas que nos assistem, amigos, pessoas que estão se achegando ao Palavra Acústica cada semana. Acredito eu, nós temos um acréscimo aí de pessoas que se tornam simpatizantes dessa programação. É com muita honra que a gente fica sabendo disso e eu quero agradecer a você que participa conosco do Palavra Acústica, porque o programa Palavra Acústica, embora ele é um programa com uma conotação evangélica, né? Nós somos servos de Deus, eu sou um pastor evangélico, mas eu sei que muitas pessoas das mais variadas religiões estão nos assistindo e você não sabe o quanto é importante isso para mim como um ministro da Palavra de Deus, porque aqui nós não estamos defendendo etnias, não, nós estamos aqui anunciando, é diferente, né? Jesus não precisa de advogado porque Ele é o nosso advogado. Então eu não estou aqui defendendo a Palavra de Deus, defendendo a minha crença, a minha fé, eu estou aqui anunciando a Palavra de Deus. E dentro deste anúncio que a gente faz semanalmente aqui, todas as segundas-feiras ao vivo, pela Just TV, eu sei que muitas pessoas têm se achegado ao Senhor, pessoas que começaram a assistir o nosso programa, talvez até por curiosidade ou por indicação de uma outra pessoa, e as pessoas estão procurando igrejas, as pessoas estão frequentando outras denominações, buscando respostas para suas dúvidas, para suas indagações. Então, estar aqui hoje para mim é uma honra muito grande, porque eu posso ser útil, ainda que a minha participação seja talvez a mais desprezível e a menor, mas eu me sinto útil em poder estar aqui ajudando você, em nome de Jesus, tá bom? Então desde já, gostaria de saudar os irmãos que nos assistem, para que você participe dessa programação conosco, tá bom? Hoje nós estamos assim num período sem convidados e nós estamos fazendo isso propositalmente, porque nós estamos entendendo que este programa sem um convidado, ele tem uma aceitação muito grande também. Eu acho que tudo tem que ser útil, né? Tudo tem que ter, como a palavra de Deus diz acerca do dom do Espírito Santo, se a manifestação dele é dada para o que for útil. Então a gente precisa levar a sério a palavra de Deus e estar aqui é um propósito de utilidade bíblica. Então eu estarei hoje falando do amor de Deus através da palavra. Você manda suas dúvidas, sua participação, seu boa noite, quer pedir oração, tá bom? Olha, eu esqueci de falar na semana passada, porque o Palavra Acústica ele é tão intenso e chega uma determinada hora do programa que eu fico tão preocupado em esclarecer aqui as dúvidas dos irmãos e eu acabo até esquecendo de anunciar coisas importantes. Eu faço o programa aqui sem pauta, é guiado pelo Espírito Santo de Deus mesmo, mas eu sou humano e eu acabo também me esquecendo. Eu vou anunciar desde já, falar para o meu querido irmão Roberto lá na técnica, para que ele coloque o GC, porque no dia 1º, anote aí, olha, dia 1º de junho, às 8 horas da noite, eu gostaria que você que me assiste, todas as segundas aqui pela Just TV, a partir do dia 1º de junho, você vai nos assistir também pelo site Palavra Acústica, está aí na tela, ó, www.palavraacústica.com. O nosso site vai estar sendo lançado oficialmente no dia 1º de junho, dia histórico, porque junho e julho para nós, o Novo Templo, é muito importante, porque é o mês que a gente comemora o aniversário da igreja. Então veio realmente assim num propósito muito grande. Então nós já estamos trabalhando, o estúdio já está quase pronto,
nós teremos a continuação do programa Palavra Acústica, que você assiste pela Just aqui ao vivo. Você também assistirá em outros dias da semana pelo portal Palavra Acústica, tá bom? Então, olha, comece já aí a divulgar, nos ajudar nesse trabalho, que isto aqui é apenas para o anúncio da palavra de Deus. É o evangelismo que nós temos como principal meta. www.palavraacústica.com, dia 1º de junho, sem ser esse sábado agora, daqui a 2 sábados, às 8 horas da noite, você vai digitar esse endereço aí e você já vai ver lá um site muito bonito que está ficando. Você vai poder ouvir as pregações que eu prego na igreja, todas as mensagens dos cultos de quarta, sexta e domingo. Você vai poder clicar lá no título da mensagem, você vai fazer download dela, você vai poder, eu autorizo você a baixar esse arquivo, copiar numa mídia ou dar de presente para alguém. Isto é para o evangelismo, tá bom? Obrigado, viu, querido Roberto e o Tiago aí na técnica, por nos atender. Então, olha, dia 1º é um dia muito importante para nós. E eu louvo a Deus e agradeço a você carinhosamente que orou. Eu sei que muitas pessoas estão me dando essa cobertura de oração, porque eu pedi aqui ao vivo, e eu sei que o povo de Deus abraça essa causa, né? Não é nossa, a causa é do Senhor Jesus, que seja para a honra dele, tá bom? Olha, Joyce, boa noite, pastor, boa noite, minha querida irmã, que Deus abençoe você, espero que esteja bem você aí, a sua casa, a sua família. Obrigado por saber que aqui no Palavra Acústica vocês podem contar com alguém que tem intenção de anunciar o nome de Jesus, tá bom? A Aline, pastor, amo este programa, parabéns. Ô Aline, eu também amo fazer esse programa para vocês. A recíproca é verdadeira. Vocês assistem com amor, a gente faz aqui com amor. Eu sou muito grato à Just TV, a todos os seus funcionários, diretores da Just, que permitem que nós estejamos aqui. Nós não temos o custo de estar aqui, mas eu louvo a Deus por este lugar, porque a Just nos abriu a essa porta, e essa porta que Deus abre, creio eu, ninguém pode fechar, tá bom? Tanto que nós já estamos aí colhendo os frutos dessa profecia, tá bom, queridos irmãos? Obrigado, viu, querida Aline? A Laura, boa noite, pastor, que Deus te abençoe. Que legal, né? O povo aqui é assim, papá, resposta imediata, né? Então, ó, a Joyce, a Aline, a Laura disse aqui, boa noite, pastor, que Deus te abençoe. Você também, viu, minha irmã Laura? Obrigado pela tua audiência, sem nome, mas diz aqui, pastor, te amo em Cristo Jesus, que Ele te abençoe mais ainda. Poxa, não só não mandou um nome aqui, eu também mando para você, no nome de Jesus, a mesma palavra, amo vocês em Cristo Jesus. Que bom que a gente pode dizer isso um para o outro, sem intenções, sem malícia, sem sentimentos carnais, né? Te amo em Cristo. Este é o amor ágape verdadeiro. Este é o amor que é o vínculo da paz. Que bom que a humanidade, se a humanidade pudesse dizer, né, uns aos outros, que nós nos amamos. Porque quando a gente fala que ama alguém em Cristo, esse amor é a essência da verdade. A você também, viu, meu querido irmão, minha irmã que me mandou essa mensagem. Obrigado, obrigado mesmo. Juscelino Silva, acho muito interessante esse programa. Ele fala da palavra de Deus e não de dinheiro. Aliás, o único que tem esse formato. Ô, irmão, obrigado, irmão Juscelino. Você não sabe o preço que a gente paga para estar aqui, sabe, querido? Mas hoje eu tenho a honra de estar aqui no estúdio com a minha querida esposa, a irmã Beth, e a Esther, a minha filha. Eu pedi para elas aparecerem aqui, né? Só dar um oi assim, porque as pessoas às vezes acabam tendo a curiosidade da vida do pastor, quem é o pastor, a sua família, se ele não nasceu de chocadeira, se ele tem realmente família. Não é verdade? Então hoje está aqui a minha esposa, a minha filha, mas elas não querem aparecer nem para dar um oi para vocês. E eu vinha falando isso com a minha esposa, irmão Juscelino. Eu passei em frente de uma igreja vindo para cá
E às vezes eu olho para dentro de algumas igrejas e eu fico triste, porque só num olhar, às vezes, você consegue ver a intenção. E parece que a igreja hoje, ela virou um espaço de publicidade, de propaganda. E eu vinha falando com a minha esposa sobre isso, falando, será que é esta a proposta da igreja deixada por Jesus Cristo sobre a terra? Será que Jesus pensava nisso quando ele fundou sobre a rocha que ele é, esta igreja? E ele diz que as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. Então, irmão Juscelino, tudo neste mundo custa muito. Nós estamos gastando um dinheiro que nós não temos para investir, para poder continuar esse programa que vocês gostam. Eu também acho muito pouco. Nós tínhamos meia hora de programa, hoje temos 45 minutos, né? Fomos abençoados, mas somente um dia da semana, para o tamanho da potência que hoje é a internet, eu acho muito pouco. Né? É como se alguém bem intencionado tivesse escondido, oculto, quieto. Então a gente está investindo um dinheiro que não tem. Eu sou pastor de um ministério, nossa igreja é relativamente pequena. Eu sou muito grato a Deus por ter pessoas ali que são os ofertantes e os dizimistas, e eu quero aqui agradecer pessoalmente a cada um de vocês que são os mantenedores dessa obra. Isto aqui é um reflexo da nossa igreja, né? Porque eles podem proporcionar a minha vinda aqui, a minha vida pessoal. Então, irmão Juscelino, é difícil, eu digo para você que não é fácil, mas talvez seria muito mais fácil eu estar aqui pedindo dinheiro sem realmente ser esse propósito de Deus na minha vida. Que nós precisamos de recursos, todos os homens que fazem a obra de Deus precisam de recursos. Nós precisamos de recursos simplesmente para nos mantermos vivos. Você imagina manter uma igreja, uma obra, investir em equipamentos, em pessoas, tudo isso tem custo, né? Mas eu não estou aqui para pedir dinheiro. Um dia, talvez, se a gente tiver um propósito de levar essa palavra do Senhor Jesus e eu não tiver condições disso, eu serei sincero e eu vou fazer propósitos. Se as pessoas acharem que convém ajudar, amém, mas no momento, irmão Juscelino, eu pago para poder estar aqui. Eu desprendo-me do pouco para que o Senhor multiplique nas nossas vidas. Então, muito obrigado pela tua mensagem. Isto, para mim, hoje, é a certeza que Deus ouve o que nós falamos. Não é, querida esposa? Exatamente isso. Então, obrigado, irmão. Nós não estamos aqui. Ele diz, aliás, o único programa que tem esse formato. Eu acho que vocês, então, vão gostar muito mais daqui no dia 1º, viu, irmão Juscelino? Espero a sua participação ao vivo conosco, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Irmã Maria, a paz, pastor, paz, irmã Maria. Só não sei que irmã Maria é essa, mas eu tenho um monte de irmã Maria. Acho que deve ser a irmã Maria do Fábio, que a gente chama irmã Maria do Fábio, né? Um abraço para a senhora, para os nossos amados irmãos aí, o Fabinho, a Jéssica, o Emanuel, a Giovana, o Machim, a Bárbara, olha que família grande, o Charles, a Rosana. Isso eu estou falando família coligada à irmã Maria, né? Um beijo do pastor de vocês aqui, tá bom? Everton, paz, pastor. Sou convertido há pouco tempo e ainda não conheço muito a palavra de Deus. Mas esses dias fui pregar para uns amigos e eles começaram a me perguntar: se Deus é bom, por que tem... Ah, mas esse discurso já está decorado, viu, ô irmão Everton? Por que criança morre, gente inocente que morre, criança estuprada, e consegue enrolar, mas eu consegui enrolar, mas não tinha base na Bíblia e passei vergonha. O senhor pode me explicar na Bíblia sobre essa coisa, por favor? Irmão, é simples, eu não preciso nem te mostrar muita referência bíblica, não. A Bíblia fala que Deus é amor. Deus, a essência de Deus é amor. O vínculo da perfeição de Deus é amor. O vínculo da paz é amor. Deus não criou o mal. O mal existe para que o amor de Deus seja reconhecido pelas pessoas.
Você, de uma maneira resumida, pode interpretar dentro do capítulo 3 da sua Bíblia, do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, quando ali Deus deu o direito do homem fazer a escolha. Às vezes as pessoas acham, só uma interpretação bíblica muito racional, você vai aplicar isso quando as pessoas te perguntarem. Quando Deus cria a terra, isso você vai ler no capítulo 1 e 2, Deus vai criar a terra, vai fazer separação das águas, da porção seca. A Bíblia fala que tudo que Deus criou é bom. Acabou. Eu creio nessa palavra, Everton. Não existe um concorrente de Deus. Deus, tudo que Ele criou é bom. Aí quando Deus cria o paraíso, que é chamado Jardim do Éden, Deus cria o primeiro homem, Adão. Da costela de Adão, Deus cria a sua esposa, a Eva. Deus deu toda aquela plenitude daquele jardim para ambos. Os homens não precisariam trabalhar, sofrer, né? Eles iam comer do fruto da terra. Tudo que Deus criou antes é para o sustento do homem. Deus não criou as coisas por criar. Deus criou tudo e depois, por último, Ele cria o homem para usufruir de tudo. Será que Deus é tão ruim? Começa a pensar nisso. Um outro aspecto que eu acho muito importante. Quando Deus cria todas as coisas, uma das árvores daquela imensidão do jardim, Deus vai colocar como um teste para o homem, dizendo assim, olha, desta árvore do jardim vocês não podem comer, porque a partir do momento que você desobedecer e comer, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então Deus não cria o mal, mas Deus quer uma aliança de confiança com aquilo que Ele criou. Você sabe que ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, vai acontecer a queda da humanidade por causa do pecado. O pecado entra no mundo e ali surge, na verdade, o acontecimento do mal, que é fruto da desobediência de Deus. Então aquela árvore, ela não era uma árvore ruim, ela não era uma árvore da maldade, ela era apenas um limite da obediência a Deus. Acabou. Por que existem essas coisas? Porque as pessoas só olham para o agora, mas as pessoas não procuram pensar o que Deus criou é bom, perfeitamente bom. Nós estamos hoje, infelizmente, vivendo, e quando alguém te falar, é porque um inocente morre. Não existe inocente, inocente é uma criança. Todos, a Bíblia fala que todos diante de Deus, Everton, estão debaixo do pecado. E o único que pode ser redimido dessa condenação são aqueles que renascem em Jesus Cristo. Então é muito simples, parece que as pessoas acham nessa comparação uma desculpa para não crer em Deus. Deus, ele permite que o mal exista para que o bem seja maior. Eu falei disso exatamente, acho que na quarta-feira ou na sexta-feira, numa das pregações que eu ministrei na igreja, que hoje as pessoas estão com tanto medo da violência, as pessoas estão com tanta informação da maldade, porque as pessoas estão financiando a maldade. Quando você assiste um programa desse, em horários aqui, que eu estou falando do amor de Cristo para você, ao mesmo tempo tem pessoas, milhões e milhões de pessoas assistindo um programa onde elas vendem por milhões e milhões de reais 1 minuto ou 40, 50 segundos de propaganda, porque estão vendendo o seu material em base da violência, da morte de pessoas, de crianças, e tudo que a gente vê de maldade. Então, quando a gente é bombardeado pela maldade, as nossas informações são só essas. A nossa mente está cauterizada nisso. A gente não conhece o outro lado da história. E o outro lado da história é esse aqui, Everton. O amor de Deus. Mas os homens desconhecem o amor de Deus. Quando eles conhecerem o amor de Deus, eles vão então entender que Deus é muito maior do que a maldade. E Deus não é criador da maldade. O criador da maldade é a desobediência do próprio homem. Ela sim é administrada pelo inimigo das nossas almas, o diabo. Então, só para você entender, haverá um tempo em que Jesus, pelo sopro da sua boca, ele vai aniquilar o poder da maldade. Mas as pessoas não querem saber disso.
Então é mais fácil tentar refutar Deus dizendo, se Deus existe, por que Ele permite? Sabe por que Deus permite? Porque Ele permite também pessoas pensarem assim dele. Ele é soberano. E Ele não usa de sua soberania para castigar, matar ou destruir quem duvida da sua existência. Quem ama a sua existência tem, de uma maneira retribuída, o amor de Deus. Então as pessoas não querem conhecer Deus, mas elas estão conhecendo o mal, através da má informação, através da dúvida de Deus. Com tudo isso, Everton, quando te perguntarem, você exemplifique dizendo exatamente aqui em Gênesis. Leia aí na sua casa depois o capítulo 3 inteiro, que a mulher ela foi seduzida pela serpente, que é o diabo, né? E ela caiu nessa tentação, ela come do fruto proibido. Ah, mas por que Deus criou? Deus não criou o mal. Ele colocou aquela árvore como referência de obediência. Aqui é o teu limite. Se você passar, você transgride. E como preço da sua transgressão, aí sim vem a maldade. Deu para entender? Uma das muitas referências que eu poderia aqui te mostrar muitos trechos da Bíblia, tá bom? Mas acho que o mais provável de entendimento é esse, porque fala da criação de Deus. Está exaltando Deus como Criador Supremo de todas as coisas. Tá bom, meu querido irmão Everton? Muito boa a tua pergunta, tá? Um abraço para você, querido. Olha, muitas mensagens. Obrigado aqui aos irmãos, amigos que estão mandando suas mensagens. Olha, o Ricardo Zaio, bacana, pastor, vou curtir esse projeto. Obrigado, irmão Ricardo Zaio, eu conto com você, tá bom, meu irmão? Conto com a sua divulgação, olha, que você que queira, como o Everton disse, pastor, eu tenho tentado evangelizar as pessoas, eu estou me prontificando a te ajudar a evangelizar, através do palavraacústica.com, você vai direcionar esse endereço para as pessoas que têm dúvidas. Dentro desse site vai ter Pergunte ao Pastor, vai ter o programa Palavra Acústica ao vivo, vai ter a rádio online. Eu vou fazer programas diários na rádio online para que você possa... Isso que eu faço aqui, nós queremos agigantar essa proporção, tá bom? E eu preciso de você, irmão Ricardo Zaio. Bacana é a tua opinião, viu, meu irmão? Obrigado pela tua participação. Vitor, paz, hoje tem palavra, né? É mesmo, né, Vitor? Tô devendo palavra para esse povo, viu? Vitor, eu acho que eu vou ficar devendo para você, sabe? Porque até o dia 1º. Aí quando você falar, não aguento mais esse pastor falando que vai pregar e não prega. Aí você vai clicar lá no palavraacústica.com, você vai ver lá uma lista de mensagens. Nós estamos editando as mais recentes. Aí você vai se lambuzar de ouvir a palavra de Deus. Mas tem uma palavra hoje aqui em livro de Josué que eu gostaria muito de ministrar para você, tá bom? Mas você, Vitor, é tão importante para mim quanto ministrar a palavra de Deus para vocês, porque eu sei que você está aí sedento daquilo que Deus tem para nos alimentar. Então a tua participação, como de muitos aqui, é muito interessante, tá bom? Obrigado, viu, querido? O Hélio, olá, pastor, a paz, tenho ouvido algumas músicas e já ouvi várias vezes a expressão o véu se rasgou. Desculpe a minha ignorância, mas tenho curiosidade de saber. Deus te abençoe. Ô, irmão, que pergunta, hein? Tremenda. Quer ver, querido irmão irmão Hélio? Vou responder aqui rapidamente. O véu que fazia separação, o véu do templo dos judeus, né? O templo de Salomão, que hoje já não existe mais. Há projetos de reconstrução desse templo, e provavelmente quem vai reconstruir esse templo é o anticristo para o judeu. Ele vai fazer uma aliança com os judeus. Esse templo, no passado, ele havia vários pavimentos, várias divisões. Ele era um templo, uma obra, como o bispo Edir Macedo está fazendo uma réplica, dentro realmente das proporções reais bíblicas. Aqui no Brás, se eu não me engano, lá acredito eu que não vai ter o véu, porque o véu se rasgou, né? Então, o que é o véu se rasgou? Que expressão é essa? Havia uma memória em relação a Deus, que era chamada a Arca da Aliança do Tabernáculo.
Essa arca era um móvel todo revestido de ouro, de madeira revestido de ouro, e esta arca acompanhava o povo de Israel aonde quer que eles iam antes da construção do templo. E ela ficava, depois que Salomão constrói o templo para Deus, eles vão colocar essa arca no último pavimento do templo, no fundo, e ali era chamado Santíssimo Lugar, é o lugar mais sagrado do templo. Este lugar, o que fazia divisão entre este pavimento e o átrio, era na verdade um véu, uma cortina, toda entrelaçada, um tecido muito forte, muito resistente. E quem ia adorar a Deus no templo, ficava ali fazendo suas orações e imaginando o que estava atrás do véu, que era a arca. Talvez seria um sonho, um desejo de consumo de todos os adoradores de Deus naquela época, ultrapassar aquele véu para ver a arca da aliança, que dentro dessa arca estavam as tábuas dos mandamentos que Moisés recebeu no deserto. Então o que acontece? De ano em ano, escolhiam um sumo sacerdote entre o povo, e este homem entrava, ele era digno disso, ele entrava por detrás desse véu e oferecia um sacrifício que era em favor do pecado da humanidade, de todos. Só que esse sacerdote, ele era escolhido a dedo, e ele entrava uma vez ao ano. Geralmente esses sacerdotes eram homens já de idade muito avançada. Há referências que eles entravam até amarrados com uma corda na sua cintura. Caso eles morressem lá dentro, ninguém poderia entrar para tirá-los de lá. Então tinham que puxar ele através dessa corda. Olha como eles levavam a sério isso. Então, de ano em ano, um sacerdote oferecia sacrifício pelo povo. Ele só podia entrar uma vez no ano, extremamente consagrado. Então, este véu, ele era um lugar que separava os adoradores do Santo dos Santos. Ok? No templo ainda, esse templo lá em Jerusalém, quando o Senhor Jesus foi crucificado, no ato da sua crucificação, um pouquinho antes de Jesus morrer, quando ele grita ao Pai que está consumado todas as coisas, Jesus, ele entrega o seu espírito na cruz. A Bíblia disse, irmão Hélio, que naquele exato momento houve um terremoto muito forte. Acreditamos que esse terremoto atingiu toda a face da terra. E naquele instante, no templo, dentro da cidade, o véu, que ele tinha talvez uns 6, 7 metros de altura, por, acredito eu, aí, mais de 15 metros de largura. Este véu, ele rasga-se sozinho de ponta a ponta. Isso nos dá a entender que Jesus, o único e vivo caminho que nos leva ao Santo dos Santos. Jesus morre. A morte de Jesus significa para nós que o acesso de nós ao Santo dos Santos está aberto. Jesus, ele disse no Evangelho de João, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Você vê que interessante? A morte de Jesus rasga o véu da separação. Entendeu, irmão Hélio? Espero que eu possa ter te explicado de acordo, tá bom? Não é ignorância não, é uma história profunda mesmo, e ela tem uma verdade espiritual fantástica. Jesus, a morte de Jesus rasgou o véu da separação. Hoje todos têm acesso livre ao Pai. Obrigado pela tua participação, querido. Como é bom fazer esse programa, viu? Ana Laura, pastor, todo mundo fala da Torre de Babel, mas li essa passagem bíblica e não entendi. O senhor pode me explicar? Abraços em Cristo. Amém, minha irmã Ana Laura, Deus te abençoe, obrigado pela tua participação. Posso sim, isso se eu não me engano está em Gênesis capítulo 11. Essa torre os homens vão construir. Só existia uma língua no mundo nessa época. Era só um povo, uma porção de terra seca no meio do mar. Os continentes que nós vemos hoje no globo não existiam. Os homens querem se achegar ao topo do céu, eles tinham essa pretensão. Eles começam a construir uma torre.
Eles vão edificar uma torre muito alta. Lógico que eles nunca iriam conseguir chegar ao céu construindo uma torre. Isto soa para Deus como uma arrogância, uma pretensão humana que nós vemos hoje, principalmente nos dias de hoje. A Bíblia fala que Deus vem, destrói aquilo, e Ele vai fazer o quê, Ana Laura? Ele vai separar os continentes e as nações. Então, ali, provavelmente, cremos nós, pela teologia bíblica, que ali começam-se as etnias, que são também conhecidas como as raças humanas. Eu não gosto muito desse termo raça humana, porque humanidade é uma só, todos são criados pelo mesmo Deus. Então, mas é muito provável que ali acontece a separação dos povos, línguas e nações, tá? A Torre de Babel, ela foi uma edificação, eles tinham essa intenção de chegar aos céus sem precisar de Deus. Então Deus mostra dentro dessa passagem para nós que Ele é o único que pode levar o homem aos céus. Jesus hoje é o único que pode nos conduzir a Deus. Tá bom, querida? Esclareceu aí a sua dúvida? Então, é basicamente isso mesmo, tá? Separação dos povos, línguas e nações. Você vê num versículo do capítulo 11 que fala que as línguas ficaram embaraçadas, né? As pessoas não se entendiam mais. Deus confundiu a linguagem para que eles não se comunicassem e não tivessem um intento contra Deus. Tá bom? Obrigado, viu, minha irmã? Olha quanta Ana. Ana Clara, pastor, posso pedir oração? Só se for agora, minha irmã. Ore pela minha família, em nome de Jesus, eu te agradeço. Irmã Ana Clara, que Deus te abençoe, você e sua família. Eu vou orar no finalzinho do programa, tá bom? Orem conosco. Bárbara, paz, pastor. Pastor, glória a Deus pela palavra de ontem. Amém. Então é a nossa irmã Bárbara, né? Acho que ontem tinha duas Bárbaras na igreja. A Palma e a do que a gente chama do Machim, né? A Palma, eu não sei qual o sobrenome da outra irmã Bárbara, mas seja qual Bárbara for, realmente Deus nos deu uma palavra poderosa, né? Obrigado, viu, irmã Bárbara? Um abraço a todos os nossos amigos, irmãos do nosso novo templo do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Everton, pastor, obrigado pela resposta. Deus abençoe sua vida. Obrigado você, irmão. Que bom que você entendeu. Olá, pastor, diz o Luiz. Desculpa falar, mas o senhor acredita mesmo que Jesus vai voltar? Isso não é viagem? É uma viagem, irmãos. Com certeza é uma viagem para a glória. Sabe por que eu acredito, Luiz? Porque se alguém me falasse, como muitas coisas que a gente tem curiosidade, e quando a gente não acredita muito em alguma coisa, algum evento, a gente busca informação, não é verdade? E fazem quase 20 anos que eu busco informação dentro da palavra de Deus, e existe coincidência de muita coisa na vida, talvez. Eu acho que tudo tem um propósito, mas as pessoas tratam muitas coisas como coincidência. Eu deixei de crer em coincidência. Existem muitas passagens da Bíblia, Luiz, pelos profetas. Você pode ver, eu estava falando aqui para o Everton, se eu não me engano, sobre o capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 15, Luiz, a primeira menção que o filho da mulher era aquele que pisaria na cabeça da serpente que enganou. Esse filho da mulher está falando de um Messias que nasceria de uma mulher, e Jesus nasceu de uma mulher, né? Jesus Cristo nasceu do ventre de Maria. Então, só para você entender, existem muitas passagens bíblicas, Luiz, que para alguns seria coincidência, mas para os que creem como eu, nós não podemos acreditar que tamanhas coincidências trariam tantas evidências. Você entendeu? Então, viagem assim, tipo de... O povo de Deus, será que não viaja pensando? Há alguns anos atrás, eu não digo viagem, mas eu achava essa possibilidade muito remota. Mas hoje, com tantas profecias se cumprindo, Luiz, eu acredito piamente que Jesus estará voltando. Tá bom? Eu acredito mesmo que Jesus está muito perto da sua volta. E eu te digo isso com propriedade, não posso dizer que ele vai voltar
daqui a pouco, amanhã ou depois, mas a Bíblia fala que a qualquer momento a trombeta soará. E eu tenho que crer. Eu vou te dizer uma coisa que eu sempre penso. Eu penso muito nisso quando eu estou prestes a dormir, assim eu penso nessa possibilidade. Eu gostaria muito de ter o poder de convencer as pessoas. Mas seria até antiético eu tentar convencer você, talvez de uma coisa que você não creia. Mas eu penso assim, vamos pensar em duas possibilidades, Luiz. Eu vou defender aqui, até meu último dia de vida nessa terra, a volta de Jesus. A volta de Jesus implica em salvação. E as pessoas que não creem vão defender que não creem. Aí eu falo assim, eu vou defender o que eu creio. E vou ao mesmo tempo respeitar quem não crê. Na consumação de todas as coisas. Porque você acredita que, eu não acredito que a pessoa morreu, acabou a história. Né? Deve ter alguma coisa além da morte. Então vamos supor, se eu morri nessa esperança, e depois da morte de todos nós um dia, Deus vai nos acordar e vai falar assim, olha, você perdeu tempo, pastor João Paulo, pregando uma coisa que eu nunca falei. Você perdeu tempo, pastor João Paulo, falando para as pessoas crerem no que você acreditava. Então, olha, você está aqui comigo e tudo aquilo que vocês acreditaram nunca foi válido, eu nunca falei para falar aquilo, mas entre aqui e descanse comigo. Você concorda que eu só perdi tempo nessa vida? Acabou. Mas eu terei uma vida eterna com Deus e foi inútil o que eu acreditei aqui, mas eu entrei no reino de Deus. Agora você imagina, Luiz, se uma pessoa não crê, ela vai morrer também, vai para o mesmo lugar, Deus vai falar assim, olha, eu não posso te levar mais daqui para frente, porque tudo que o pastor João Paulo acreditou e anunciou, você não creu. Então, se eu crer, eu não posso ser condenado porque eu criei. Agora, talvez muitos serão condenados porque não creram. Então, é nisso que eu acredito. Você entendeu? Se eu estiver pecando contra Deus em falar do amor dele, então eu já não sei mais o que é certo e o que é errado. Eu creio piamente na volta de Cristo. Tá bom, Luiz? Que Deus te abençoe, querido, pela tua participação, viu? Eduardo, olá, pastor. Então, gostaria de saber se o senhor deu uma lida sobre aquele assunto da semana passada, sobre a volta, sobre a volta do Papa 16, o cumprimento da profecia do Apocalipse. Abraços em Cristo. Obrigado, irmão Eduardo. Eu fiquei sabendo logo depois que eu saí daqui, mas era uma informação tão oculta que muitas pessoas não sabiam e pouquíssimas sabiam dessa informação. Se eu não me engano, foi no dia 5 desse mês. O Bento XVI, ele estava o Vaticano é tão rico e milionário que eles têm um lugar lá de descanso dos cardeais, dos papas. Então, como ele tem uma saúde já debilitada, uma idade avançada, ele foi ficar lá um tempo, depois que ele entregou o papado, descansando. E agora ele volta para morar dentro do Vaticano. Realmente isso procedeu, viu? Aconteceu. Dizem que ele está morando lá. Eu acredito, Eduardo, que como o ministério papal é muito grande, é muitas coisas que aqueles homens são envolvidos, eu acredito que ele não poderia simplesmente abandonar o cargo e passar a bola para outro. Eu acredito que ele deve estar fazendo uma transição do papado interno ainda para esse novo Papa. Eu acredito nisso, tá? E, assim, se isso tem alguma coisa a ver com profecias, eu acredito que não. Eu acredito que não. Uma coisa que nós afirmamos durante muito tempo, foi quando ele renunciou, que o sétimo duraria um pouco de tempo. E foi realmente o que aconteceu, tá? Eu acho assim, é um pouco perigoso nós dizermos que o Papa é o anticristo. Eu não acredito que ele seja a figura do homem do anticristo. Eu acredito que talvez o anticristo usará essa autoridade religiosa de grande renome, que é o Papa, para algum tipo de aliança, tá? Mas, como eu disse a semana passada, são coisas como você, Eduardo, precisa estar atento também. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar atento a essas coisas. Então, obrigado pela tua participação na semana passada, porque eu saí daqui curiosíssimo para saber e procedia realmente. Tá bom, Eduardo?
Um abraço para você, viu, meu irmão? Johnny, a paz, pastor, mas isso é palavra? Respondendo às nossas dúvidas, você fala da palavra de Deus? Eu não entendi aqui. Pastor, mas isso é a palavra? Entendi. Respondendo às nossas dúvidas, você fala da palavra de Deus. Eu acredito que eu falo também muito da palavra de Deus. Vocês gostariam que eu estivesse pregando a palavra, é isso? Então tá, eu vou passar aqui o endereço para você. O Roberto, põe aí na tela, ó. Você, a partir do dia 1º, deixa toda a sua ansiedade, www.palavraacústica.com, dia 1º, 8 da noite, nós vamos dar o start lá, para que você acesse isso aí, e você vai fazer tanto o download, como você vai ouvir todas as mensagens que eu prego na igreja. Olha, se tiver mensagens ali com menos de 50 minutos, pode deletar e jogar fora. Todas as mensagens são com 1h10, 1h12, 57, 58 minutos. É 1 hora de pregação, de Bíblia. São os cultos que nós fazemos na igreja, tá bom? Obrigado pelo carinho enorme das pessoas. Olha, um sem nome aqui, ó. Sem nome aqui, tá? Me perdoa. Então, se for assim, pastor João, Deus estaria castigando quando acontece uma desgraça, por exemplo, com uma criança? Não entendi. Não, irmão. Uma criança, entenda assim, uma criança, ainda ela viva e ela morta, para Deus, ela é inocente. O que Jesus fala assim, quem quiser herdar a vida eterna se torne como uma criança. A criança hoje, até uma certa idade, é a única pessoa que morrendo, ela passa da vida aqui para a vida eterna. Quando nós assumimos o pecado na nossa vida, o pecado, o salário dele é a morte. Então Deus não está castigando ninguém. O pior castigo é aquilo que o pecado produz nas nossas vidas. Deus não foi o inventor do pecado. O fruto do pecado, querido irmão, é a desobediência. Tá? Eu imagino como é doloroso alguém perder um filho. Mas imagine esse pai que não perde um filho, ter que passar com esse filho nos seus braços por toda a grande tribulação que o mundo um dia vai viver. Então, quantas pessoas vão desejar a morte naquele tempo e a morte será presa? Não vão conseguir nem morrer. Então, hoje nós não estamos vivendo a ira de Deus ainda. O mundo um dia viverá a ira de Deus. Hoje ainda não, tá, querido irmão? Então, uma criança, se ela morrer por um acidente, por uma bala perdida, não é castigo de Deus. É fruto da desobediência do homem em relação ao pecado. Tá? Deus é justo juiz. Eu não sou. Talvez nem você com a comparação, mas Deus é justo juiz. Na mão dele há uma balança justa. Tá bom, querido irmão? Obrigado aí. Eu acho que vocês realmente merecem toda a atenção, porque vocês entendem a palavra de Deus. Eu não quero deixar ninguém aqui sem propósito da palavra. Esse programa que nós adotamos é uma maneira de talvez levar um pouco a igreja para dentro das casas, dos escritórios. Então me perdoem se você às vezes quer ouvir uma ministração bíblica. Eu tenho 2 minutinhos, eu quero que você leia apenas o que está escrito em Josué, no capítulo de número 24, no versículo, se eu não me engano, versículo 17. Deixa eu ler aqui, ó. 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, Ele é Deus santo. O povo queria servir ao Senhor, mas Josué disse: vocês não podem, porque Deus é santo. Então, reflita nisso, nós precisamos muito além da santidade para servir ao Senhor. Eu quero encerrar aqui com esse 1,5 minutos que eu tenho, orando por todos que nos prestigiaram nessa noite, que o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, eu te peço, Senhor, venho a ti para pedir em favor de pessoas, de casas e famílias que talvez estejam vivendo um momento difícil, estão desagregadas, estão passando por dificuldades, doenças, vícios, casamentos que talvez estejam em ruínas, filhos perdidos neste mundo. Meu Deus, dá uma resposta para os teus filhos, consola os corações e mostra que tu, Senhor, não é o inventor do mal e que a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio. Pai, abençoa todos quanto creem no teu nome.
Abençoa, Senhor, talvez esses que ainda não creem em Ti, mas que o Senhor colocará uma viva esperança em seus corações. Te agradecemos por mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Queridos amigos e irmãos, com muita alegria eu me despeço de você. Viva o Senhor Jesus e até a semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Fiquem na paz e só nos resta dizer obrigado, Jesus. Tchau, queridos.